Existem leituras que a gente ama porque elas nos entretêm, e tem leituras que a gente ama porque elas fazem a gente voltar para capítulos da história que nunca deveriam ter sido esquecidos. E é exatamente esse tipo de leitura que Herdeiras do Mar foi para mim. Mas eu já te adianto que esse livro é uma experiência, não é apenas uma leitura comum, mas é uma experiência extremamente complexa. O livro se passa no cenário da ocupação japonesa no território coreano e vai acompanhar mulheres cujas vidas foram atravessadas pela violência, que foram as mulheres de conforto, que era um sistema em que meninas, mulheres, principalmente mulheres coreanas, eram sequestradas e escravizadas sexualmente pelo exército japonês. Só que mais do que contar sobre um fato histórico, a autora decide olhar para quem realmente viveu tudo isso. E esse livro, eu fui entendendo aos poucos que ele não era um livro para me entreter, mas era um livro para me ensinar, era um livro para eu entender e principalmente para ouvir uma história que por tanto tempo foi silenciada e muitas vezes é silenciada até hoje. E o que me marcou foi como a autora, a Marilyn Brest, conseguiu humanizar essas mulheres. Então a gente deixa de olhar para elas como parte de um acontecimento histórico, para olhar para elas como seres humanos que têm medos, angústias, relações familiares, uma identidade própria, porque a história vai tornando tudo muito impessoal. Então a gente tem pouca perspectiva de como é viver isso por meio das pessoas. Tanto que a gente costuma tanto aprender sobre guerras, né, e datas na escola, na faculdade, mas são livros como esse que fazem a gente lembrar que essa história foi vivida por pessoas. Eu recomendaria essa leitura para quem gosta de ficção histórica e acredita que a literatura também pode ser uma forma de preservar a memória, mas eu também entendo que essa história é extremamente sensível e pode não ser para todo mundo e despertar gatilhos que muitas vezes você pode ter. Então eu recomendo sim a leitura, mas recomendo ela com muito cuidado. Eu não acho justo eu avaliar Herdeiras do Mar por estrelas, porque eu acho que avaliar por estrelas coloca ele num lugar muito simples. Mas o que eu posso dizer é que essa história me marcou tão profundamente que eu tô pensando nela até agora, mais ou menos 2 semanas depois que eu terminei de ler esse livro. E eu tô contando sobre ele para todo mundo, porque eu acho que essa é uma leitura obrigatória para todos. E o que eu penso é, algumas histórias merecem ser contadas porque são bonitas, mas outras merecem ser contadas para que a gente nunca esqueça o que aconteceu e que jamais deveriam ter sido esquecidas.